Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje você vai aprender um pouco sobre o gênero relato. Ao final dessa aula, espera-se que você entenda como identificar um texto do gênero relato, aprenda as características deste relato, entender os tipos de relatos existentes e aprender a estrutura para fazer um relato. Mas antes, vamos entender como se classifica esse gênero textual. O gênero relato, ele se encaixa nos seguintes tipos: ele é narrativo e ele é descritivo. Nós sabemos que há 6 tipos, pelo menos, de tipos textuais. Dentre eles, o narrativo, o dissertativo, o descritivo, injuntivo, prescritivo e expositivo, que serão temas de outras aulas. Mas hoje, saiba, o gênero relato pode se encaixar em 2 desses tipos. Mas talvez você se pergunte: o que é um gênero textual? E o que é um tipo textual? Vamos diferenciar? Um tipo textual é caracterizado por propriedades características da língua, como o vocabulário, algumas relações dentro do texto, tempos verbais, construções de frases, entre outras. Já os gêneros textuais, eles têm uma função mais comunicativa e eles estão inseridos no contexto cultural. Ou seja, o gênero textual é o texto que a gente utiliza para atender uma determinada necessidade. Nós já aprendemos que na linguagem os interlocutores têm determinadas intenções a serem alcançadas quando eles estão se comunicando. E o que eles utilizam para atingir essa necessidade? Os gêneros textuais. E aí nós temos uma infinidade, um número ilimitado de gêneros textuais, enquanto que os tipos textuais variam entre 5 e 9. Para vocês, eu apresentei 6 tipos na página anterior. Os tipos textuais podem ser narração, argumentação, descrição, injunção, como os que eu já apresentei. Já os gêneros textuais possuem um conjunto ilimitado de características, que são determinadas de acordo com o estilo do autor, o conteúdo, a composição e a função desse gênero. Por isso, não confunda. Tipo textual tem a ver com a característica linguística, enquanto que o gênero textual tem a ver com a comunicação. Como eu vou me comunicar? A partir de que estrutura? E é por isso que dentro dos gêneros textuais nós encontramos a receita, o blog, o e-mail, a lista de compras, a bula de remédio e tantos outros. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o relato, que é um gênero textual. E o que é um relato? Ele é um gênero textual que conta uma ação ou uma sequência de ações ocorridas no passado. Por isso, o relato, ele sempre relata uma situação que já finalizou. E o que é um relato? É um gênero textual que conta uma ação ou uma sequência de ações ocorridas no passado, ou seja, ele sempre vai relatar uma situação que já foi finalizada. Ele pode ser de fatos pessoais, de um povo, de um grupo, uma região, dentre outros. Por isso, a depender do tipo de relato, você vai narrar situações que envolvem uma só pessoa ou várias pessoas. Algumas características do relato. Ele tem a presença do narrador, que é o indivíduo que está relatando, que está contando o fato. Os relatos, eles costumam aparecer em primeira ou em terceira pessoa. Ou seja, pode ser narrado por uma única pessoa ou por uma pessoa que está falando em nome de um grupo. Ele pode vir em forma de vídeo, textos, etc. É interessante notar a popularização desse gênero no YouTube, pois no YouTube nós encontramos relatos de vários tipos diferentes, como os relatos de viagem, os relatos de uso de produtos, os relatos de parto, de festa, etc. Os verbos
que são as palavras que usamos para indicar ações ou fatos, eles podem estar no relato no presente, ações que ocorrem hoje, ou no passado, ações que já aconteceram. Mas não confunda. O relato ele pode facilmente ser confundido com a narração, visto que ele está dentro da tipologia narrativa. Mas vamos entender. A narração, ela precisa necessariamente, obrigatoriamente, de um início, um conflito, um clímax e um desfecho, enquanto que no relato isso não é obrigatório. E que tipos de relato nós temos? Podemos ter o relato de viagem, o diário, a autobiografia, que é quando escrevemos algo sobre a nossa própria vida, o currículo vitae, que é aquele gênero textual em que relatamos as nossas experiências profissionais, os nossos dados pessoais para conseguir um trabalho, a notícia, a biografia, o relato histórico, o boletim de ocorrência, que é um gênero utilizado nas delegacias para relatar uma situação ali de conflito, entre outros. E a estrutura? O relato, ele não possui uma estrutura completamente fixa. Mas aqui você verá um pequeno roteiro que, se você conseguir atendê-lo, o seu relato ficará o mais completo possível. No relato, você pode responder as seguintes questões: quem, que é o narrador que produz o relato, tenha isso muito em claro em mente. O que é o fato a ser narrado. Quando, o tempo em que ocorre o fato. Onde, que é o local em que esse fato ocorreu. Como, de que maneira esse fato ocorreu. Por quê, qual é o causador que gerou esse fato. Se você conseguir responder a essas perguntas enquanto está escrevendo o seu texto, certamente o seu relato ficará bem estruturado. Um pouco mais sobre a estrutura do relato. O relato ele possui um título, um tema, uma introdução, um contexto, um desfecho, personagens, entre outras características. Vamos começar pelo título. O título ele não é obrigatório, mas ele deixa o tema mais claro para o leitor. Por isso, se possível, escreva um título para o seu relato que chame a atenção de quem irá ler. O tema ele deve ficar muito claro no primeiro parágrafo do texto, que é a introdução. A introdução é um pequeno trecho, uma pequena parte do texto em que aparecem as principais ideias que você vai querer relatar. É uma espécie de esqueleto do seu texto. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo, personagens que fazem parte da narração. O contexto. Observe em que contexto se passa o relato que você narrará. Fique atento à utilização dos tempos verbais que estão tanto no presente quanto no passado, e ainda o espaço em que esses fatos ocorreram. Os personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de que maneira você vai citar elas no seu texto. Por exemplo, se elas são importantes, relevantes para o seu texto e fazem parte do acontecimento. Não coloque pessoas que não tiveram muita importância para o fato que você está narrando, pois o texto corre o risco de ficar um pouco confuso. Há ainda o desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão, que é como você vai finalizar o seu texto. Seja com uma questão que você pensou enquanto estava escrevendo ou criando o vídeo do seu relato, ou uma sugestão para as pessoas não enfrentarem o mesmo problema que você. Pois lembre-se, o relato pode ser uma situação, uma experiência que a pessoa vivenciou. Por isso, para alertar outras pessoas para que não caiam no mesmo problema, ela pode sugerir alguma coisa. Então, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.